Deixa eu colocar uma questão para vocês aqui. Eu li há já algum tempo um livro chamado A Grande Degeneração, do Neil Ferguson, professor inglês. E ele diz o seguinte: o modelo da democracia ocidental atual, com alternância de poder, está levando as finanças da maioria dos países ao desastre. Por quê? Mais ou menos na linha do que você falou. O sujeito ganha uma eleição prometendo coisas impossíveis. Aí ele chega lá e ele pensa, eu vou ter 4 anos de mandato, no máximo 8, eu vou gastar que nem um condenado, né? Eu vou emitir moeda. Deixa a conta para o outro. No final das contas, eu vou sair daqui para um cargo bem pago, ou vou me colocar em algum tribunal, eu vou me dar muito bem na vida e a conta fica para outra, né? Aí eu pergunto para vocês, esse modelo, existe alguma incompatibilidade, porque parece que é isso que ele diz, estrutural, entre a democracia, um modelo onde você tem que responder a ânsia de pessoas que não têm o conhecimento de como funciona a economia. Existe uma incompatibilidade disso com finanças saudáveis? Ou vocês têm exemplos de democracias ocidentais onde as finanças estão bem há muito tempo? A Alemanha seria o exemplo. Deixou de ser. A Alemanha, durante a crise de 2010, aquela crise a pós-crise... Da zona do... A consequência da crise das hipotecas, que foi a crise europeia, que foi na verdade, ela foi um repeteco, que ela deu crise das hipotecas americanas em 2008. Ela gerou muito dinheiro para quem não podia pagar. Exato. E aí ela gerou um impacto que deflagrou uma crise europeia que teve um repeteco em 2 anos, 2010 e 2011. Ali, a Alemanha era o grande artífice do fiscal controlado. E eu acho que essa questão da democracia, talvez a questão da democracia ocidental, faça mais sentido quando as democracias são parlamentaristas do que quando elas são presidencialistas. Porque a presidencialista ela é muito pessoalista. Ela centra demais naquela imagem do presidente e das promessas que esse presidente faz, enquanto no parlamentarismo você tem a necessidade de um processo negocial muito mais complexo, que evita em partes isso. A situação fiscal da Alemanha já não é mais exemplar como foi no passado. Você tem os países que na época era a Grécia e a Itália, que eram problemáticos. Exato. Esses agora estão dando um baile na Alemanha. Então, eu acho difícil a gente tentar mensurar nas economias ocidentais quem é um exemplo positivo. Mas é justo dizer que nas economias ocidentais a gente tem um processo de crescimento de dívida pública. Porque eu sou leigo em economia, mas eu percebo que uma dívida que só cresce, uma dívida pública que só cresce, uma hora isso vai dar problema, ou não? Eu acho que a gente vai entrar... acho que a gente só vai entrar... A gente vai entrar só numa discussão que vem desde 1970, desde que a gente destruiu o acordo de Bretton Woods, que foi lá atrás um acordo do padrão ouro, dessa questão da dívida, da explosão da dívida pública. Mas... Se a dívida cresce mais lentamente que a inflação, não haveria problema. Exatamente. E o crescimento do PIB nominal. O crescimento do PIB. Exato. Aí não haveria problema, porque você está gerando mais riqueza, então você está aumentando sua dívida, só que está aumentando numa taxa menor. O problema é que o Ocidente, vamos chamar assim, essas democracias ocidentais que você estava se referindo, elas não vêm fazendo isso. Elas vêm aumentando muito mais rapidamente que o crescimento nominal do PIB. Estados Unidos, até a Alemanha, que era o grande exemplo das democracias ocidentais. E voltando ao ponto das democracias, eu sou cético, honestamente, com a capacidade de ajuste. Só vem quando vem a dor. Por que a Grécia, Portugal, Itália fizeram ajustes? Porque a dor veio, né? Infelizmente, é do ser humano. E a Argentina também. A Argentina agora também. A gente tem que passar por essa dor. O ser humano não aprende com a história. A gente nunca vê um caso de um governo, pessoal, estamos gastando muito, vamos parar aqui tudo e vamos ajustar. Não, mas aí tá pegando fogo nas ruas. Essa dor não significa a repetição de um ciclo, que é você ter um governo que entra, faz o que o Milei está fazendo, o dever de casa... É mais ou menos aquela história. Homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes e esse ciclo vai... Deixa eu traduzir.
entra um governo austero, provavelmente de direita, arruma a casa, aí entra o outro de esquerda, que fez promessas impossíveis, e estraga aquele trabalho todo que foi feito. Quer ver um exemplo de mais curto prazo? O México. Quando você tinha o Obrador no México, os primeiros anos do governo Obrador, ele é um governo de esquerda, mas foi um governo de ajuste. Foi um governo de ajuste. Ele fez uma série de ajustes importantes. Quando ele estava chegando no final do governo, para ele poder transferir o governo para a sucessora dele, ele começou a fazer uma série de gastos e promessas fiscais mirabolantes que deixou um processo quase dilmado da transferência do governo Obrador para o governo Milei, do governo, eu esqueci o nome, perdão. Da Cláudia. Isso. Sheinbaum. Ou seja, ela pegou uma situação pior do que o Obrador poderia ter deixado para ela, mas porque ele utilizou a máquina política, exatamente como o Eduardo estava falando, na tentativa de fazer o seu sucessor. Então é a política que estraga tudo. Obviamente, eu sou da tese do Rui Barbosa, né? A democracia é o pior sistema de todos, mas ainda é o melhor. Não sei se é mais ou menos essa frase, mas não, concordo, nessa linha, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos que focar nas questões das economias ocidentais, porque se você for pegar as economias orientais, você tem economias absolutamente democráticas, que funcionam muito bem. Você tem economias que são mais ou menos, como, por exemplo, Singapura. É um local que você tem muita liberdade, mas você não há liberdade política. Ainda que seja uma cidade-estado, praticamente, né? É uma coisa muito pequena. Você tem a China, Vietnã, que são exemplos de economias que estão explodindo e estão indo bem. Mas é que aí você tem a Índia. A conta capital é fechada. É. Você é obrigado a financiar. Exatamente. Então, desculpa só te interromper aqui a gente não pode chegar num absurdo, que nem você colocou muito bem, de acabar defendendo a ditadura contra a democracia. Não, a democracia continua valendo. Ah, mas ela tem seus problemas. Sim, tem seus problemas. Mas nós temos instituições que minimizam o problema da democracia, a troca de poder. Por exemplo, pode ser amenizado esse problema, por exemplo, com a independência e autonomia do Banco Central. Exatamente. Como é que é a autonomia do Banco Central? A gente sempre fala o seguinte, veja, a autonomia do Banco Central, o que ele faz? Se você está gastando demais, eu vou subir juros. Por quê? Você está fazendo uma política fiscal expansionista. A hora que você faz uma política fiscal expansionista e bateu na inflação de demanda, olha o dinheiro aqui, bateu na inflação de demanda, eu tenho que tirar dinheiro para você parar de aumentar o preço do chocolate. Se você não tem uma autonomia e é dependente do governo, o governo fala, não corta o juro não, continua imprimindo, aí vai. Então, olha a autonomia do Banco Central. Não me interessa se você está gastando demais. Eu não vou botar mais dinheiro na praça. Por exemplo, se você está gastando demais, a gente compara a autonomia com o pai bravo. O que é o pai bravo? O pai bravo chega para você, para a filha, e fala, olha, quero você às 10 horas em casa. Essa é a autonomia do Banco Central. Tua filha chega às 10h30, 10h50, ela vai tomar uma escovada. Ela vai tomar taxa de juro. Falou, olha, eu falei 10h30. Eu ancorei as expectativas inflacionárias da minha filha. Ela já sabe que tem que chegar às 10 horas em casa. Eu não vou brincar com ela. Agora, se ela chega às 11 horas e fala, filha, trouxe o vinho? Fala, pera um pouquinho, quem está cuidando desse barco? Quer dizer que é o governo? Então vou chegar uma hora, eu desancoro as expectativas e o ser humano, aí entra a parte humana, ele é racional. Eu aprendo com os erros. Porque ele é racional, eu estou vendo que não tem ninguém olhando o barco, eu vou reajustando o meu salário. Deixa eu te fazer uma pergunta. A independência do Banco Central é caracterizada pelo fato de que um presidente indica Vamos deixar o governo... autônomo o Banco Central. Quem é independente, ele que decidiria a taxa de inflação. Não é o nosso caso. Quem decide a nossa taxa de inflação, aliás, é um ponto importantíssimo. O governo bate muito no Campos Neto, fala a inflação. Quem decidiu a taxa da inflação foi o governo. Então o governo, se ele tiver capacidade, fala, eu quero baixar juros, bota a meta de inflação para 10. Quero ver se ele tem capacidade. Porque quem decide a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o Banco Central. A terceira autonomia parte.
A meta é 3. Agora fecha a casa e faça chegar a 3. Fala, pô, mas você estava subindo o juro. Cara, mas você pediu para bater uma meta de inflação a 3? Então, tome responsabilidade e bota a meta com 10. Você tem 3... Pelo que você falou, você tem 3 atores aqui. 2 do governo. O Ministro da Conselho Monetário Nacional, Isso. que define a meta da inflação. O Banco Central, que vai trabalhar para atingir essa meta. Usando juros. Usando juros. E aí você tem um grupo de políticos que, na verdade, eles estão preocupados que a eleição está chegando aí. Exatamente. E sempre tem uma eleição chegando aí. Ele quer brincar com a irracionalidade do agente econômico. Eu abaixo a taxa de juros pré-eleição, que, aliás, é subproduto de uma tese de doutora, de prêmio Nobel, Kidland Prescott. Inconsistência dinâmica. Você abaixa a taxa de juros para eu ser eleito, o PIB cresce no curto prazo, só que depois eu não sou bobo, eu sou racional. Como você me enfiou uma inflação de 7, eu lembro na época da Dilma. Por exemplo, a meta da inflação, se eu não me engano, era 4%. O pessoal já estava pedindo um reajuste salarial de 10%, 11%. Ela foi na televisão e falou, mas por que vocês estão pedindo um reajuste de 11%, 10% se a meta é 4%? O pessoal falou, mas, ô, presidente, você sempre está me enfiando 10%, eu preciso me proteger. Profecia se autorrealiza. Ou seja, os agentes econômicos são racionais. Você me engana uma vez, não me engana de novo. E aí, para desancorar, como você desancorou a expectativa, você concorda? Lembra daquele pai bêbado que chegou em casa e falou, filha, cadê o vinho? Você concorda que para trazer ela para retidão moral, eu preciso dar uma bronca maior ainda? Eu preciso subir juros mais ainda do que você confiava em mim? A régua um pai bravo, precisa subir. Ele simplesmente olha. Um pai bêbado, ele precisa te dar uma surra. Fala, agora eu mudei. Toma juro. Por isso que nessa última reunião do Banco Central, na minha humilde opinião, ele subiu um tom, mas ele deveria ter subido 2 tons. Porque já vejo o câmbio, tudo bem, tem o lado do ien, etc., mas vejo o câmbio e falo, olha, parece que você desancorou a expectativa, câmbio é 5,70, vou continuar gastando, bato recorde de 2,44, mudo o arcabouço fiscal. O que você está esperando? Pelo menos avisa, me mostra uma assimetria de riscos. Estou próximo a subir juro. Por exemplo, setembro já saiu do radar que vai subir juro. Vão brigar com a gente? Mas, gente, eu tenho uma função. A minha meta é 3%. E eu estou esperando já 4,5%. Qual é a minha lição de casa? 3%. Quem me deu essa lição de casa? O presidente da República. Então eu preciso cumprir 3%. Não é 4,5%, é 3%. Ah, mas eu tenho que tomar bezetacil? Tem que tomar bezetacil. Tem outra coisa para fazer? Não, bezetacil dói. Bezetacil dói muito. Você vai até o inferno, que é o Milei está fazendo. Mas como a gente fala, é a dor da cura. Então, deixa eu aproveitar que você mencionou, a gente já mencionou o Milei várias vezes aqui. Vocês acham que o Milei tem a chance de estabelecer um novo modelo de estadista latino-americano? Cavendish, o que você acha? Eu acho que não só latino-americano, mas como pro Ocidente. Eu acho que tem muita gente olhando ele nos Estados Unidos e na Europa também, não só na América Latina. O desafio é aguentar, né? Porque o bezetacil dói bastante. Dói. Mas eu acho que ele fez uma coisa inteligente. Ele começou a fazer na largada tudo. E ele teve apoio político. Isso talvez seja a coisa mais difícil quando você tem a necessidade desses ajustes, é você fazer logo no começo, para quando você chega no final do governo, as realizações aconteceram. Que daí você começa a colher o que você plantou lá atrás. Que foi o governo Temer. Que dá tempo, né? O governo Temer, ele não teve tempo para se popularizar no resultado positivo daquilo que ele trouxe. Foi um governo muito curto. Sim. Então o Meirelles sequer conseguiu ter impulso naquela eleição. E aí o Milei, acho que ele conseguiu isso. E outra coisa, a campanha do Milei foi muito inteligente, porque ela não focou só no Milei. Ela focou especialmente nos deputados e senadores. O grande foco ali, elejam pessoas que me apoiem, senão nós não vamos avançar. Se vocês votarem num candidato que não vai me apoiar nas nossas demandas, isso vai acontecer. E isso é a democracia importante, porque se a gente for pegar, por exemplo, um exemplo de ditadura, Turquia, não vai a lugar nenhum. Não, eu acho que não há nada intrínseco no modelo democrático
que determine chega a fazer degradação das finanças. Esse movimento que ele cita no livro chega a fazer sentido em alguns aspectos, mas ele talvez ele faça mais sentido desde a da adoção nos Estados Unidos daquilo que a gente chama de alívio quantitativo. Quando lá atrás a solução para a crise das hipotecas em 2008 foi uma injeção maciça. E na pandemia também. Exato. Né? É que na pandemia, na verdade, ela foi um repeteco da solução da crise de 2008, só que de maneira ridiculamente acelerada. Quando nós observamos assim a quantidade de meios monetários nos Estados Unidos durante a crise de hipotecas, fez isso e aí fez isso. Estou fazendo um gráfico aqui com a mão. De repente, durante a crise sanitária, fez isso. Subiu 90 graus a quantidade. E aí veio a inflação. Exato. O Jeremy Powell falou, é transitória. E ficou falando até que não era mais transitória. Subiu o juro. Mas esse ponto é importante, está falando de pandemia rapidinho. O Brasil, por exemplo, estava fazendo a lição de casa. O governo Temer fez a lição de casa, entrou o Bolsonaro com o Paulo Guedes, estava. Ter pouco de sorte ou não ter azar é essencial. Exatamente. Se o Milei não tivesse, bater uma crise global agora, no segundo semestre. Se a pandemia fosse agora. Se a pandemia fosse agora, você pode estar fazendo tudo certo. Como é que você vai explicar para a população que o contexto global mudou e as coisas pioraram? Trump. É difícil. Você A não mesma consegue. coisa aconteceu com o Trump. O Brasil, a gente tinha uma trajetória fiscal que ia estar muito melhor. Tanto é que passou a pandemia, mesmo com todas as dificuldades, conseguiram ainda jogar para uma trajetória aceitável, dados os excessos da pandemia que foram necessários naquele momento. E era o que todo mundo pregava, né? Vamos relembrar aquele momento, era um momento de guerra, né? Então, acho que também a questão da sorte, do azar, conta muito, viu, Mota? E, infelizmente, a gente deu azar com o governo Bolsonaro e Guedes, porque talvez tivesse estabelecido no Brasil a ideia de que não deixar o fiscal solto é bom, gera crescimento de longo prazo. Infelizmente, a gente teve a pandemia no meio caminho, desajustou tudo, o resto é história. Aí agora a gente está aqui. Mas você não acha que alguns exageros que a gente está vendo hoje são tão grandes, como, por exemplo, transformar 23 ministérios em 40 ministérios, né? Suspender temporariamente uma lei das estatais para botar os políticos e aí a lei volta... Esse é o pior do que os 23 ministérios. Parece ficção, parece uma... E assim, em momentos de paz, em momentos que as coisas ainda estão ok no cenário internacional. Esse que é o problema do Brasil. A gente hoje, a maré tá alta, só que a gente tá pelado embaixo da água. Na hora que a maré baixar, todo mundo vai ver que a gente tá gordinho. Tamo gordinho. E a água tá gelada. Então, na hora que a maré baixar, o pessoal vai ver a vergonha que a gente tá passando. E esse é o problema.